abrindo a Bíblia no livro de Salmos. Salmo 25. Salmo 25. O verso número 14 e 15. Aleluias. Vamos à leitura que diz assim: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Amém? A igreja pode se assentar. Antes de eu começar a ministrar aqui a palavra com a ajuda de Deus, porque a palavra é dele, também quero estar testemunhando de algo que Deus fez essa semana passada. O meu menino ficou muito doente e eu também, irmãos. Passei a semana inteira sem poder trabalhar. Irmãos, pense na situação, só que não era o corona, mas febre, dor, e não tinha o que fazer, irmão. Tomei todo tipo de remédio e a situação se agravava pior. E não tinha lugar que prestasse, não conseguia ficar deitado, nem de pé, nem sentado. E a situação se agravou grandemente. A tempestade, ela começou a bater forte. E eu, sem saber o que fazer, resolvi fazer um voto com o Senhor. Eu falei: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, se é que eu ainda tenho algo a fazer para Ti, Pai. Se o Senhor me libertar desta, e eu escapar dessa, Pai, eu vou estar testemunhando na igreja na quinta-feira que o Senhor me curou. No domingo passado, que comecei a ficar mal, foi domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No sábado, eu já estava bom, que eu já estive no culto aqui. O Senhor estendeu as suas mãos misericordiosas. E a gente orou muito. Muitas vezes, Deus permite você e eu passarmos por algum vale para que você ore mais, para que você busque mais. Estamos vivendo num tempo em que há uma corrida muito grande em busca de muito mais pelas coisas terrenas do que pelas coisas celestiais. Às vezes temos tempo para tudo, irmão, menos para clamar ao Senhor, para buscar ao Senhor. E muitas vezes Deus nos coloca numa prensa para que a gente se mexa, se coce, ore, busque, clame, né? Amém? Glória a Deus. E o Senhor nos deu a vitória, e por isso estamos alegres. Ele é o dono da vitória, e você nessa noite com certeza também vai ser abençoado. Irmãos, nessa noite temos feito a leitura de um texto muito lindo, muito maravilhoso, onde a Bíblia vem dizendo que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, ou seja, para aqueles que servem a Ele, está na presença dEle, vive a palavra dEle. O que é um segredo? Se você tem um cofre, por exemplo, o cofre tem um segredo, tem ou não tem? E você não vai contar o segredo dele para todo mundo, nem para os da casa, nem para as crianças. E olha lá para a esposa, né? Às vezes ela quer gastar tudo, né? Quando muito se conta para a esposa o segredo, né? Por quê? Porque é um segredo, né? Da mesma forma é Deus para com as nossas vidas. E em tudo você tem um segredo. Quando você vai fazer um trabalho, por exemplo, nesse trabalho, ou seja, numa construção, que eu mexo com construção, em um outro tipo de função que você desempenha, é preciso você ter sabedoria e tem também um segredo, tem um jeitinho. Às vezes não é para todo mundo, irmãos. Aí você pergunta: mas como você conseguiu? Não, aqui tem um segredo, ele funciona assim.
Deus, irmãos, Ele tem um segredo especial. Quando você fala de segredo, segredo é mesmo que aliança para com a nossa vida. E em tudo quanto nós dependemos de Deus, existe estratégia e segredo para nós sermos vitoriosos e abençoados. Quando nós olhamos para a Bíblia, que eu gosto de Bíblia, não adianta fazer muito movimento aqui, nem dar glória muito alta, nem língua estranha, porque a Bíblia é que vai mudar a situação. Quando nós olhamos para a palavra, a Bíblia diz que Sansão tinha um segredo com Deus. E aonde estava o segredo de Sansão? O segredo de Sansão estava na obediência a Deus e nas 7 tranças do seu cabelo. Enquanto ele guardou o segredo que tinha com Deus, em todas as pelejas que ele desempenhou, ele foi vitorioso. Se você for lá para o livro de Juízes, você vê que Deus levantou Sansão para pelejar em favor de Israel e contra os inimigos filisteus. E a Bíblia diz que um dos segredos em que Deus colocou no coração de Sansão foi que ele incendiou a seara dos filisteus usando uma estratégia. A estratégia que Deus deu a Sansão: pega 2 raposas, põe uma para lá, outra para cá, coloca um facho aceso na cauda de cada um e solta ela pelo meio da lavoura seca. E a Bíblia diz que todas as lavouras dos filisteus foram queimadas. É um segredo. Outro segredo que Deus deu para Sansão, Deus Todo-Poderoso, que revela o seu segredo aos seus queridos, aqueles que Ele busca, aqueles que Ele serve, aqueles que têm compromisso com Ele, aliança com Ele. Deus usa Sansão, e com a queixada de um jumento, a Bíblia diz que ele feriu 1000 homens. De uma outra vez, a Bíblia diz que Sansão chega no portal da cidade, ergue o portal sobre seus ombros, com as tronqueiras junto, que pesava alguns 1000 quilos, e sobe morro acima, porque ele tinha um segredo com Deus, uma aliança com Deus. Quando nós olhamos também para Davi, em todas as pelejas ele foi vitorioso, porque a Bíblia mostra que ele tinha um segredo, uma aliança com Deus. Aleluias! E o Senhor era com Davi. Quando Davi foi enviado a levar comida para os seus irmãos, eu tenho plena convicção que Davi não sabia que ia lutar com ninguém. Ele não saiu para lutar, porque os caras que eram instruídos para lutar já estavam lá, os irmãos dele. Ele foi levar apenas alimento para os seus irmãos. Mas quando ele chega ali, a Bíblia diz que ele se depara com alguém desafiando a Deus, o povo de Deus. Ali Davi lembrou que ele tinha uma aliança com Deus. E quando a gente tem uma aliança com Deus, a gente não mede esforços para orar, para clamar por um doente, para clamar por alguém, e ter certeza que Deus vai dar a vitória, ter a convicção que o Senhor o fará. Mas quando somos aquele cristão, eu digo meia sola, né? Quando ele é meia sola, se alguém liga na casa dele, vem aqui, tem uma pessoa aqui que ele está endemoniado aqui, precisamos de alguém para orar aqui. Aí o que o irmão faz? Liga para o pastor. Por que ele não vai? Porque a aliança dele está meio rompida, sabe? A aliança dele não está bem com Deus. E a aliança, como já foi dito aqui, irmãos, não é só dentro da igreja. Eu sou aliançado, e você também, com Cristo, dentro da igreja, fora da igreja, onde estivermos, nós temos Cristo como o supremo Senhor da nossa vida.
É Ele que nos dirige, é Ele que nos conduz. E nesta aliança, nós não tememos Golias nenhum. Davi estava preocupado com o tamanho do homem? Ele não. Porque maior é Deus do que qualquer tempestade. Maior é Deus do que qualquer enfermidade. Maior é Deus do que qualquer situação. E se nós temos essa aliança, esse segredo com o Senhor, nós sabemos que oramos e Deus move as suas mãos para dar vitória. Deus estende a sua mão para dar vitória. Deus entra com a providência para dar vitória. Porque quem pode resolver situações adversas, tempestade que bate forte, é Deus. E como Ele vai resolver? Jeremias 33:3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firme que não sabe. Sabe o que é clamar, irmão? Clamar é muito mais do que orar. Clamor é muito mais do que orar. Tem muita gente, vamos falar, né? Falar, o Espírito Santo está mandando, vamos falar. Que ele faz aquela oração costumeira. Abençoe eu, minha família, meu trabalho, meu alimento, minha saúde, amém. Passa o dia. Quando vai dormir é a mesma coisa. E outros nem oram. Sabe? Existia um homem chamado Duda, é verdade. E a oração dele era o seguinte. Ele orava assim, dizia: Senhor, abençoa o Duda, a esposa do Duda, que era ele, os filhos, a família, e amém. E o tempo foi passando, e ele foi ficando tão gelado, tão frio, sem segredo com Deus, que passou um tempo que ele escreveu uma folha e grudou em cima da cabeceira da cama. Lá estava escrito: Senhor, abençoa assim, assim, assim. A hora que ele ia deitar, ele só mostrava para Deus: olha lá, está lá, Senhor. Orar são buscar a Deus. Clama a mim e responder-te-ei. Nós não podemos deixar para clamar a Deus, fazer como Jonas fez. Jonas, a tempestade bateu, o barco estava virando, estava entrando água lá dentro, o negócio estava moendo, e ele estava fazendo o quê? Estava dormindo. Mas depois que ele foi jogado no mar, o peixe engoliu ele. Daí a Bíblia diz, ele diz lá: do ventre do inferno eu clamei ao Senhor. Por que ele não clamou antes? Ele não podia ter clamado antes? Mesmo ele estando errado, pegando um navio que ia para um outro lado, ele podia se arrepender e clamar a misericórdia do Senhor. Voltando lá para Sansão, se você ver a história toda de Sansão, chegou um momento em que ele contou o segredo dele para alguém. E ele foi apertado tanto, até que ele revelou o segredo dele. E quando ele revelou o segredo dele, ele perdeu as forças que ele tinha. E a Bíblia diz que os seus inimigos furaram os seus olhos e levaram ele, botaram ele numa moenda, para ele fazer força como um cavalo, pois ele tinha força. Depois chamaram ele para fazer como um palha, para brincar, empurrar para lá, empurrar para cá, zombar de Deus. Mas a Bíblia diz que ele orou ao Senhor só mais uma vez, mesmo já tendo pecado contra Deus. E a Bíblia diz que ele pediu que a pessoa que guiava ele conduzisse ele até os dois pilares centrais daquele grande templo,
onde tinha milhares de pessoas, que a Bíblia diz que ele ora ao Senhor e diz: Senhor, só mais essa vez, me abençoa, me usa, entra com providência. E ele empurrou as 2 colunas do grande templo que caiu, e a Bíblia diz que naquele dia morreu mais pessoas, ele matou mais pessoas do que em toda a sua vida. Nem tudo está perdido, irmãos. Talvez você diga: mas para mim não tem jeito. Tem jeito. Se você está vivo, você está respirando, você não está precisando de aparelho para respirar, clama a Deus. Clama ao Senhor, vai para o joelho, vai para a oração, vai buscar, vai clamar. Peça para Deus que Ele tem vitória. Uma das coisas que mais mata as pessoas é o medo. A gente anda cheio de máscara para ir. Os irmãos estão aí. É lei. E tem que andar mesmo. Mas sabe quem que livra nós? Deus. E se Ele permitir, o vírus entra. E se Ele quiser, Ele cura. E se Ele não quiser, Ele leva. E amém. E glória a Deus. Eu estou fazendo um serviço onde a senhora que está de cama pegou Covid. A filha dela que cuida dela pegou também. O marido da filha dela pegou também. Tem mais dois que estão com suspeita. E eu estou trabalhando dentro da casa. Eu cheguei hoje lá para trabalhar. Eles falaram: se você quiser ir embora, está todo mundo aqui infectado. Eu falei: eu não vou embora. Eu preciso do meu trabalho. E eu vou trabalhar, porque quem cuida de nós é Deus. Nada acontecerá se o Senhor não permitir, desde que tenhamos um segredo com Ele, desde que tenhamos um compromisso com Ele, desde que estamos nos seus pés. Então, enquanto está tudo bem, estamos com saúde, temos saúde para esbanjar, para dar e vender, é momento de clamar pelos irmãos que estão doentes, por aqueles que não têm força, por aqueles que estão fracos, é momento de gritar para Deus: socorre a tua igreja, o teu povo. Estamos vivendo nos últimos dias, os tempos estão findando, irmão. Não tem mais o que fazer, irmão. Olha para a Bíblia. Mas a Bíblia nos dá uma garantia tão linda, irmãos. Aqueles que habitam debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descanse debaixo da sombra dele, do esconderijo dele. Não tema, o Senhor é contigo. Porque se o Senhor é conosco, é como foi louvado nesta noite. Ainda que a figueira nem pio, nem bola, oliveira também não tenha vaca nos currais, não tenha nada. Se temos Deus na nossa vida e temos um segredo com Ele, a tempestade pode vir, o Senhor proverá. A Bíblia diz que aqueles que ouvem a palavra do Senhor e obedecem a sua palavra, aleluias, é comparado a alguém que constrói sua casa sobre a rocha, e vem a chuva, vem o vento, vem a tempestade, e ela continua intacta. Isso significa que você e eu que estamos aqui essa noite, tem problema para resolver? Tem doença? Tem situações? Tem conta para pagar? Tem um monte de coisa, irmão. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas não importa. O Senhor é o Deus que peleja por nós. O Deus da nossa vida é o Deus que cuida de nós. E é o Deus que não deixa nós perder batalha. É o Deus que nos garante a vitória. É o Deus que tem providências. E tudo está escrito lá na frente: o que tem de ser, será.
Eu vi o irmão Cristiano aqui se alegrando por um louvor, né? Que conseguiu. As coisas que tudo começa por uma escada, de baixo para cima, ó. Em qualquer área da nossa vida, de baixo para cima. Mas olha, irmão Cristiano, se perseverar, irmão, se perseverar, tenha certeza que Deus proverá todos os meios e recursos. E quando Deus tem um plano na nossa vida e tem já uma escala aqui, ali, o diabo ele vai trabalhar de várias formas para nos parar, para nos barrar. E ele vai colocar pessoas, ofertas e tantas coisas. Mas o nosso alvo, além de tantas bênçãos que recebemos do Senhor, é o céu. Estarmos com o Senhor na glória. Você sabe do amanhã? Não sabe. E eu não sei. Então vamos ter um segredo com o Senhor. E o maior segredo é ser fiel a Ele. E Ele está todo dia nos dando as diretrizes. Vai por aqui, vai por ali, vai por aqui. O Senhor está no comando. Ele está nos dirigindo, nos direcionando, nos abençoando. E assim a Bíblia diz categoricamente que nós somos muito mais que vencedor. Se a Bíblia diz que somos mais que vencedor, não há o que temer. Não tema nada, o Senhor proverá. É o Deus de aliança, como foi louvado. É o Deus de promessa. Estamos vivendo daqui para lá, para os últimos dias. Então é tempo do quê? De termos mais compromisso, de orarmos mais, de louvarmos mais, de perdoar mais, de amar mais. Viu aí, irmão Vilma? Em uma semana que ela ficou longe do culto, né? Já bateu uma saudade. Sabe por que isso, irmãos? Porque somos um em Cristo. Aleluia. O que eu quero para mim, eu quero para a igreja, eu quero para os irmãos. O que os pastores querem para eles, querem para a igreja. A bênção do Senhor, a paz, a alegria, a cura, milagre, libertação. Talvez você esteja aqui nessa noite, e você tem algum problema, e você não tem como resolver. Se ponha de joelho por essa causa. No joelho não tem o que não seja resolvido. Viu o testemunho do irmão Gabriel aqui? Às vezes até parece que demorou, né? 2 anos. Mas é o momento de Deus. Coloca na mão dele. Deus vai pelejar por você nessa noite. Você não veio aqui em vão. Deus é o Deus provedor. A tua vida está na mão de Deus, e a minha também. Então a cada amanhecer você levantou, conseguiu respirar, o Senhor te acordou. É momento de dizer: Senhor, muito obrigado. Eu estou vivo. E o segredo é ser fiel a Ele, independente da tempestade que esteja batendo. Não murmure, não diga nada, diga: Senhor, o Senhor sabe do meu coração, da minha vida. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Se você for embora hoje ou amanhã, não importa. Importa que nós estamos em rumo às mansões celestiais. Vida eterna. Vida eterna. Se coloca de pé. Nessa noite nós queremos orar juntamente com a igreja. E de repente você que está aqui nessa noite, existe na sua vida algo que te acusa,
Porque o maior inimigo nosso é a nossa própria consciência. Eu sei disso. E muitas vezes a consciência, quando estamos pedindo e clamando e se humilhando, a consciência ela está dizendo, mas tem isso, isso, isso e isso. Se você se humilhar, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é aquele que arranca da nossa consciência aquilo que está travado, que está feito uma barreira e nós não conseguimos ultrapassar. Quando Deus chegou para Gideão, e Gideão estava lá malhando trigo no lagar, o anjo disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele falou: mas espera aí, se o Senhor é conosco, o que é feito das tuas promessas, que foi dada a nossos pais, que nos tirou do Egito, e nós estamos nessa situação. Gideão ainda tinha uma barreira na sua mente, porque estavam passando por um momento difícil. E o anjo disse para ele: vai nessa tua força. Mas ele estava forte? Não, ele estava fraco. Ele estava abatido com a situação. Mas Deus estava injetando em Gideão, naquele momento, uma força extraordinária, para que ele se levantasse e lutasse pelo povo de Israel. E o Espírito Santo nessa noite, ele está injetando em sua mente, em seu coração, e dizendo: vai, eu sou contigo, não tenha medo. Porque o que tem de gente que está com medo, irmão, que está temendo. Nós temos um Deus que Ele disse assim: eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida. Quem que dá vida? Deus. Quando fala de vida, fala toda a situação: vida material, vida sentimental, vida física, vida espiritual, vida eterna, vem de Deus. Então se fortaleça nessa noite, se afirme nessa noite. Não olhe para o defeito meu, nem para o de ninguém. Olhe para Jesus. Se for procurar um defeito em mim, você vai achar. Se for procurar uma falha no dirigente da igreja, você vai achar. Olhando para Ele, autor e consumador. Jesus, Ele é fiel. Pensa neste momento, fecha teus olhos, em quem mais precisa na sua casa nessa noite. Já estarei orando aqui, devolvendo o microfone em nome de Jesus. Vamos enquadrar nesta oração, irmãos, todos os irmãos que estão isolados, que estão com essa peste, porque a Bíblia diz que a peste ia vir no mundo, terremoto, maremoto, tanta coisa, e enfermidade é peste. Vamos incluir na nossa oração os irmãos que estão doentes, e agradecer por aqueles que o Senhor já libertou. Aleluias. E Deus vai pelejar por nós, irmãos. Aconteça o que acontecer, venha a tempestade que vier, vamos estar debaixo do esconderijo do Altíssimo. Meu Deus, eu te louvo nessa noite, pela oportunidade que tenho de estar vivo para estar no culto nessa noite. Enquanto muitos queriam estar cultuando nessa noite, mas muitos estão enfermos, estão acamados, outros estão atrás das grades, Senhor Deus. Outro está preso na sua própria consciência, Senhor Deus, e o inimigo tem barrado ele de chegar aqui. Mas nós, a tua igreja nessa noite, nós te louvamos pela oportunidade que temos, Senhor, de te adorar, de cultuar nessa noite, Senhor, de prestar culto a ti. Abençoa a igreja de uma forma especial. Nós te agradecemos já, Senhor Deus, pela libertação dos irmãos que estão presentes.
que o Senhor já deu vitória, Senhor Deus, já deu saúde. E oramos por aqueles que ainda, Senhor Deus, estão enfermos, meu Pai. Oh Deus Santo poderoso, alcança cada vida lá no lar, lá na casa, cada família, cada filho, Senhor Deus. Oh Espírito de Deus, vem trabalhar de uma forma especial. Não deixa a igreja desanimar, não deixa a noiva desanimar. Ajuda teu povo, Senhor Deus, e fortalece na fé. Tira todo o medo, Senhor Deus. Arranca o medo, Senhor, dos nossos corações. Estamos vivendo em tempo de guerra, Senhor Deus, e o Senhor é quem peleja nossas guerras. Fica com a igreja, fica com o teu povo. Abençoa, papai, de uma forma especial. Nós oramos, Senhor Deus, com a certeza, Pai, que o Senhor é quem dá vitória, que o Senhor é quem cuida da igreja, quem cuida de nós estamos aos cuidados do Senhor. Somos como uma criança, Senhor Deus, que está agarrada na mão do pai e da mãe, e não podemos largar das tuas mãos nunca. Vem revelar os segredos do Senhor aos teus servos, Pai. Espírito de Deus, nós te louvamos, Senhor, pelos feitos do Senhor, e queremos, Senhor Deus, que a tua graça, a tua presença nunca saia de nós, que o Espírito Santo do Senhor esteja nos nossos corações e nossas vidas, e possamos ser testemunha aqui, ali e acolá. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos nessa noite na tua presença. Senhor, cuida da tua igreja, do teu povo, dos teus filhos. Prospera a obra do Senhor. Abençoa os irmãos que têm contribuído, Senhor Deus, para a construção do templo. Move o coração daqueles que podem ajudar nessa noite, para estar estendendo a mão também, Senhor, abençoando segundo a tua grandeza, o teu poder. Assim nós oramos e nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A igreja pode aplaudir Jesus, porque ele é